Quando você está bem com Cristo, essas maldições elas não te atacam, mas se você se afasta de Deus, elas voltam com força. Então tudo acontece quando você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, a tua carne começa a ficar forte, o teu velho homem começa a voltar, as maldições hereditárias que foram expulsas, quebradas da tua vida, elas têm chance de voltar, porque você só está protegido quando você está alinhado com Deus. A partir do momento que você sai da cobertura de Deus, eu não digo de cobertura de pastores, de cobertura de ministérios, eu digo da cobertura do próprio Deus. Quando você sai da sombra dele, quando você se afasta dele, é ele que te protege, é ele que te guarda, é a presença dele, é o sangue dele. Então, quando você se afasta dele, você está vulnerável a todo tipo de destruição, a todo tipo de maldição, que uma hora você estava protegido, mas devido à sua falta de vigilância, você fica desprotegido. Tipos de maldições hereditárias que me perseguiram, uma delas é o rancor. O meu avô materno, ele sempre foi um homem muito rancoroso. Muito, muito, muito. Ele não perdoa até hoje. Ele não perdoa mesmo. E a minha mãe, ela sempre teve essa inclinação ao rancor. No início da minha conversão, minha mãe ainda era bem mundana e eu já cheguei a ver o demônio do rancor na minha mãe. Então é uma maldição hereditária. Tava no meu avô, veio para minha mãe e esse demônio começou a me perseguir também. Então o rancor também pode ser uma espécie de maldição hereditária. E no caso da minha mãe, foi bem no início da minha conversão. Minha mãe era uma mulher muito rancorosa. Hoje ela não é mais. Só que aí ela estava sentada em frente ao computador. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Já tem vídeos que eu falo sobre isso. E eu vi pela primeira vez o demônio do rancor. Ele é um demônio muito diferente, tá? Eu olhei pra minha mãe e eu vi mesmo. Deus me mostrou claramente. Ele era muito feio, gordo. E ele era corcunda. E ele praticamente não tinha pescoço. Ele era assim, sabe? E a cara dele era muito feia. Ele era todo enrugado. Ele era assim, ó. Ele era enrijecido. Deus falou pra mim, esse é o demônio do rancor. E ele estava gordo por quê? Porque ele estava bem alimentado. Eu já vi demônios gordos, tá? Quando você vê um demônio gordo, isso significa que ele está sendo muito bem alimentado. Então os demônios, eles se fortalecem, eles ganham força, eles crescem, eles são como parasitas. Quando eles dominam uma pessoa, quando eles entram em alguém, geralmente eles entram magros, fracos, mas conforme o tempo vai passando, eles vão sugando toda a vitalidade, toda a força da pessoa que eles estão possuindo. E conforme essa pessoa vai pecando, pecando e pecando, os demônios vão se alimentando do pecado e eles vão ficando cada vez mais fortes e gordos. Eu sempre fui muito perseguida pelo demônio do rancor. Eu sempre tive muita inclinação ao rancor. Então, para mim, perdoar sempre foi muito difícil. Eu sempre precisei jejuar para perdoar e muitas vezes eu perdoei contra a minha vontade. E quando eu me desviei em 2018, eu fiz coisas que no mundo eu não fazia. Então, de fato, eu vivi o que a Bíblia diz. Eu fiquei 7 vezes pior. Eu fiquei terrivelmente perdida. Até que o Senhor, por misericórdia, me resgatou novamente. Eu me arrependi, eu me voltei para o Senhor, só que ficou o aviso. O Senhor me disse, se você se desviar de novo, você morre. Não tem mais chance. Eu escutei isso há 7 anos atrás. Você tem noção do que é viver com esse aviso? Eu vivo com esse decreto sobre a minha cabeça. Eu não posso desviar. Se eu desviar, Deus me recolhe. Deus me leva. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque não tem como eu ficar pior. Deus me mostrou que se eu me desviasse, eu ia ficar louca, a ponto de ir pro hospício, igual endemoniado de Gadara. Você tá entendendo? Então muita gente olha pra mim e pensa assim, nossa, a querida Dani tem tanta experiência com Deus, a querida Dani é tão abençoada, as promessas na vida dela se cumprem, Deus fala com ela, mas peraí, todo mundo tá olhando pro lado bonito, todo mundo tá olhando pro lado gracioso,
pro lado abençoado, mas ninguém olha o que é viver com um decreto sobre a cabeça de que eu não posso desviar. Um alerta. Se você desviar, você morre. Então eu não posso olhar para a vida de outras pessoas e me comparar. Porque tem muita gente aí que vai desviar, vai ficar anos desviado, vai voltar para Jesus, vai ser salvo, mas eu não. Então por isso que eu tenho que ter muito zelo pela minha vida, por isso que eu tenho muito temor, porque eu não brinco com o aviso de Deus. E muitas vezes que Deus me usou para alertar outras pessoas é porque eu vivo isso, meus irmãos. Sabe, muitas vezes que Deus me usou para alertar pessoas sobre morte é porque eu vivo com esse aviso também. Eu também tenho esse aviso sobre a minha cabeça. Eu também tenho esse decreto pelo próprio Deus. É difícil, eu tenho que ficar vigiando 24 horas. Eu não posso relaxar. E glória a Deus por isso. Mas tem um preço que eu pago. Eu pago um preço para estar aqui, meus irmãos. Eu pago um preço para viver tudo que eu tenho vivido. As renúncias são altas. Os sacrifícios são altos. As entregas, a dedicação são altas. As retaliações, as perseguições que eu passo são pesadas. E agora eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive com a revolta. O que aconteceu, gente? Depois de me converter, mesmo depois desse aviso que Deus me deu, houve um determinado momento da minha vida que eu deixei a revolta entrar no meu coração. E a revolta, ela é parecida com a rebeldia. E na palavra do Senhor diz que a rebeldia é pior que o pecado da feitiçaria. Então é algo que desagrada muito a Deus, é um pecado. E houve um determinado momento da minha vida, depois desse aviso de Deus inclusive, que eu não vigiei. E eu comecei a ficar muito revoltada. Tinha um motivo para isso. Eu vou explicar para vocês o que gerou essa revolta em mim. É claro que não justifica, mas eu vou dividir com vocês para que vocês venham entender a maneira que Deus trabalha e como é difícil, muitas vezes, o mundo espiritual estar aqui, sabe? Muitas pessoas me veem aqui, ó, arrumadinha, né, maquiada, mas de verdade as pessoas não têm noção do preço que eu pago para estar aqui. Eu sou uma ser humana normal, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas frustrações, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus desejos humanos. Por exemplo, eu sou uma moça, apesar de eu ter 34 anos, como eu ainda não tenho filhos, eu me vejo como uma moça ainda, sabe? Tem muitas coisas de moça que eu gosto, por exemplo, maquiagem, moda, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu gosto dessas coisinhas, que eu tenho esse meu mundinho, né, pessoal, a minha privacidade, minhas coisinhas de mocinha, eu também tenho o peso da responsabilidade de vigiar, de agradar a Deus e ainda ser uma boca dele na terra. Então o preço que eu pago por essa responsabilidade não me deixa ser moça. Pelo contrário, eu tenho que ser uma guerreira. Eu tenho que ser uma mulher muito experiente. Deus me escolheu para isso, porque Ele sabe que eu ia aguentar. Na palavra do Senhor diz que Deus só permite aquilo que suportamos. Então, se Deus permite eu viver com esse aviso sobre a minha cabeça, com esse decreto sobre a minha cabeça, é porque Ele sabe que eu ia suportar. E eu tenho suportado. Amém? É só eu ficar bem com Deus, é só eu agradar a Deus, é só eu vigiar. Mas, e quando eu tô fraca? E quando eu não tô bem? E quando eu não vigio? É difícil.